Ei, gente, olha só, vamos lá? Nós já vimos na eletrodinâmica resistores que podem ser associados, interligados. Nós temos para resistores basicamente dois tipos, duas associações típicas, que são associação em série de resistores que têm as suas respectivas características já estudadas anteriormente. Existe a associação típica em paralelo. Resistores também podem estar associados em paralelo, com as suas respectivas características também. Quando nós temos resistores num circuito que estejam associados em série, mas existem resistores no mesmo circuito associados em paralelo, nós temos um tipo de associação que é chamada por associação mista. Isso ocorre também em geradores. Você pode associar geradores em série, você pode associar geradores em paralelo. E você pode também, num circuito elétrico, associar capacitores. Você pode associar capacitores em série, você pode associar capacitores em paralelo, com as suas respectivas características, nós vamos ver aqui. E da mesma forma que como lá na eletrodinâmica, nós calculávamos a resistência equivalente de resistores associados em série, paralelo ou até por associação mista, aqui nós vamos calcular a capacitância equivalente, a SEC. Lá nós calculávamos a REC. Aqui nós vamos calcular a SEC. Como se calcula a SEC de uma associação de capacitores? Como é que a gente calcula a capacitância equivalente de uma associação de capacitores? Vamos começar com uma típica, associação em série de capacitores. Aqui nós temos então dois capacitores, capacitor C1 de capacitância C1 e capacitor de capacitância C2. Esse capacitor C1 está submetido a uma diferença de potencial, uma tensão elétrica U1, e esse capacitor C2 ele está submetido a uma tensão ODDP U2. Toda vez que tivermos capacitores associados em série, eles armazenam a mesma quantidade de carga, ok? Certamente. E a DDP total da associação em série de capacitores associados em série, a DDP total vai ser a soma das tensões em cada um. Então, a DDP total aqui, U, vai ser a soma das tensões. U1 mais U2. Ok? Você deve estar se perguntando assim, e para calcular a capacitância equivalente? Muito bem. Agora, muita atenção. Quando nós tínhamos resistores associados em série, quando nós tínhamos resistores associados em série, a resistência equivalente, por exemplo, se fossem dois resistores, a resistência, a REC, a resistência equivalente, ela era dada pura e simplesmente pela soma das resistências. Cuidado que aqui nos capacitores é o inverso. O que eu estou querendo dizer? Para você calcular a SEC, você não vai calcular pela soma como é nas resistências. Você vai calcular a partir da soma dos inversos. Você deve estar pensando assim, mas engraçado, eu acho que eu já vi alguma coisa parecida lá nas resistências. Sim, porque quando tem resistores associados em paralelo, o cálculo da resistência equivalente, a REC, é dada pela soma dos inversos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ativando a tua memória. Para você, então, verificar que quando eu falar na associação em paralelo, vai ser justamente o contrário também. Então, ó, série de resistores, somam-se as resistências. Série de capacitores, somam-se os inversos.
1 sobre C1, 1 sobre C2. Quantos resistores estiverem associados, evidentemente, quantos foram os capacitores que estiverem associados em série. Não sei se você está lembrado, existem até umas maneiras práticas que a gente tinha de calcular a resistência equivalente quando tinha paralelo. Você lembra? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. A capacitância equivalente numa série vai ser dada assim, ó. Produto pela soma das capacitâncias. Era o que acontecia aqui, ó, na associação em paralelo de resistores. Então você já sacou que é justamente o contrário. Isso daqui é um caso particular, tá? Quando dois capacitores estiverem associados em série, tá bom? Ok? E quando eles estiverem associados em paralelo? Como é que vai funcionar? Vamos ver então como é que funcionam as associações de capacitores em paralelo e suas respectivas características e o cálculo da capacitância equivalente? Vamos lá então. Ora, pessoal, e na associação em paralelo de capacitores? Quais as características? Como é feito o cálculo da SEC, da capacitância equivalente? Vou mostrar aqui para vocês. Observe os dois capacitores com suas respectivas capacitâncias C1 e C2 associados em paralelo. O capacitor C1 e C2, quando estão associados em paralelo, fica estabelecida a mesma tensão elétrica ou DDP nesses capacitores. Ora, falou em associação em paralelo de resistores, a DDP estabelecida no capacitor, aqui no caso, capacitor 1 de capacitância C1, capacitor 2 de capacitância C2, a DDP estabelecida nesses capacitores, em todos os capacitores que estiverem associados em paralelo, todos eles estarão sob a mesma tensão elétrica, a mesma DDP. Ok? Agora, dependendo da capacitância de cada capacitor, cada um deles armazena uma determinada quantidade de carga. Correto? Isso significa dizer que o capacitor C1 armazena uma determinada carga Q1. O capacitor 2 armazena uma certa carga Q2. A carga total armazenada, aí sim, na associação em paralelo de capacitores, a carga total armazenada será dada pela soma das quantidades de carga de cada um dos capacitores. Ok? Muito bem. E o que está faltando aqui? Agora está faltando calcular a SEC. Como é que a gente faz para calcular a SEC? A capacitância equivalente de uma associação em paralelo de capacitores. Então vamos lá. Lembra que na série de capacitores é o contrário da REC de resistores? Lembra? REC em série, R1 mais R2. SEC na série, 1 sobre SEC igual 1 sobre C1, é justamente o contrário. E aqui vai ser a mesma coisa. Por exemplo, numa associação de resistores em paralelo, a resistência equivalente é dada pela soma dos inversos. Isso, a soma dos inversos, acontece com a SEC na série. A soma dos inversos acontece com a capacitância equivalente na série. No paralelo, vai ser simplesmente a soma. Então, a SEC, a capacitância equivalente de capacitores associados em paralelo, vai ser dada por C1 mais C2 mais C3 e por aí afora.
Essas são as características das duas típicas associações de capacitores, assim como a gente tinha as características das associações de resistores. Não esqueça que nos moldes também dos resistores, quando você tinha resistores em série paralela associados, você tinha associações mistas. A mesma coisa vai acontecer aqui para capacitores. Vocês já sabem as características agora das associações série e paralela de capacitores. Caso ocorra uma associação mista de capacitores, você vai ter que saber aplicar as características, evidentemente, para cada um dos trechos ali. Ok? Importante que você saiba, primeiramente, como calcular SEC na paralela, soma SEC na série, soma dos inversos. No paralelo, a DDP é a mesma, na série de capacitores, a carga é a mesma. Na paralela, a carga total é a soma das cargas. Na série, o que é a soma são as tensões. Tá bom? Que fique bem claro isso, para que você possa aplicar. Porque quando as questões envolvem apenas série e paralelo, você fica ali com tipicamente, só série, só paralelo. Você aplica pura e simplesmente aquelas expressões. E você também não pode esquecer que em cada uma dessas aplicações, certamente existe a necessidade de aplicar a tal equação da capacitância, né? Que é sobre U. É muito importante. Por quê? Dentro das questões, você precisa saber um valor de carga. Dentro das questões, você precisa saber um valor de tensão. São fornecidas capacitâncias. É assim que a gente trabalha. Ali, na associação de resistores, a gente tinha como lei básica qual era? A primeira lei de Ohm, U igual a RI. Aqui nós vamos ter a primeira lei dos capacitores, que não tem um nome para ser empregado, que é C igual a Q sobre U. Ok? Fique atento, então, aos tipos de associações e a aplicação da lei básica da capacitância dos capacitores em cada trechinho de circuito de capacitores. Valeu?